Queridos amigos, infelizmente, a humanidade está adoecendo rápido e coletivamente. Uma em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Nós estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Olhe para quem está do seu lado. Se não for você, vai ser ele ou ela. E se você apontou o dedo para ele ou para ela, a tua situação é pior. Antigamente, a exceção desenvolvia um transtorno emocional. Hoje, em todos os lugares, nós estamos assistindo pessoas que estão asfixiando o seu prazer de viver, registrando janelas traumáticas ou killer e tornando-se escravos em sociedade livres. Por isso, é vital aprendermos ferramentas para a prevenção dos transtornos emocionais e também para desenvolver habilidades para que o nosso eu se torne autor da nossa própria história, mesmo diante das contrariedades, das perdas, das frustrações, ou seja, mesmo nos dias mais tristes da nossa história. Nós podemos e devemos escrever capítulos nobres em experiências dramáticas, mas infelizmente o senso comum é ingênuo, não apenas no Brasil, na América Latina como um todo, mas também na América do Norte, na Europa, na Ásia. As pessoas acham que com o passar do tempo elas amadurecem, com o passar das perdas, das crises, das dores emocionais, elas relaxam, se tornam mais maduras e sábias. E isso não é uma verdade, pelo menos não é uma verdade lógica, uma expectativa que sempre se verifica. Na verdade, o que ocorre é que, pelo fato de nós termos um biógrafo no cérebro que não havia sido estudado, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, esse biógrafo, ele tem predileção para registrar tudo aquilo que tem alto volume emocional. Portanto, uma perda, uma crise, uma traição, uma humilhação pública, um divórcio, uma rejeição social, uma crise de pânico, não importa a situação estressante, é registrada de maneira poderosa, construindo janelas encarcerantes, que são janelas especiais, chamadas janelas duplo P, janelas duplamente asfixiantes. Poder, P de power, poder de ser lida e relida continuamente, e quanto mais é lida e relida, mais o biógrafo expande, registra o núcleo traumático, e poder de nos fazer fixar-se nessas janelas e consequentemente impedindo-nos de viver uma vida solta, leve, encantadora, criativa. Nunca se esqueça, pelo fato de nós termos um biógrafo inconsciente, não autorizado, que está arquivando todas as experiências intelectuais, emocionais, todas as imagens mentais, todas as fantasias, toda a autopunição, autocobrança, todo o pensamento mórbido e pessimista, nós podemos desertificar o que nós temos de melhor. Freud acreditava que uma pessoa só desenvolve transtorno emocional se ela experimentasse nos primeiros 7 anos de vida angústias que se instalariam no processo de formação da personalidade e se converteriam num conflito importante, num trauma significativo. Hoje nós sabemos que a mente humana é muito mais complexa do que ele imaginava, embora ele tenha sido um excelente, um notável pensador. Em qualquer época nós podemos adoecer, mesmo tendo tido uma infância feliz, uma adolescência saudável, tranquila, sem grandes estímulos estressantes. Se ao longo da vida passarmos por experiências que abarcam um volume de dor e de angústia intenso, e se o nosso eu não aprender a desenvolver gestão da emoção, se o nosso eu não aprender a intervir nos pensamentos, a filtrar esses estímulos estressantes, o biógrafo imediatamente vai arquivar janelas traumáticas. Por isso que pessoas podem, por exemplo, numa prova escolar, fracassar, mesmo sabendo toda a matéria, no exato momento em que vai
em que está diante da prova, se abrir alguma janela tensional, que tem o medo de falhar, o medo de fracassar, o medo de não recordar, o vexame diante dos colegas e diante do professor, o biógrafo, ele registra aquela experiência de maneira tão intensa que o volume de tensão bloqueia todos os arquivos que ele aprendeu. Ele pode ter péssimo rendimento e toda a experiência socioemocional a partir do fracasso nas provas, embora soubesse toda a matéria, vai se tornar uma masmorra e às vezes um presídio de segurança máxima. A próxima prova vai ser enfrentada de maneira dramática, porque no exato momento em que ele estiver diante das perguntas, dos testes, a tendência do fenômeno inconsciente chamado gatilho da memória, que é um auxiliar do eu, não é encontrar os arquivos que contém a matéria que ele aprendeu, mas a experiência com mais alto volume emocional. Detona o gatilho, abre a janela killer, que ele fracassou na última prova, o volume de tensão é tão grande que fecha o circuito da memória, a âncora se instala e naquele momento o alto fluxo, o quarto fenômeno, lê e relê de que ele vai fracassar, ele começa a ter sintomas psicossomáticos como taquicardia, aumento da frequência respiratória e uma série de nuvens metabólicas vem na corrente sanguínea, como se ele tivesse diante de um predador, diante de um leão, um leopardo, diante de uma fera que o ameaça a devorá-lo. No caso, quem o está devorando é a prova em destaque. Quem o está devorando é a janela killer duplo P, duplo power. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Me lembro muito bem de um aluno que fazia faculdade de medicina e ele teve esses mecanismos onde fracassou numa prova e mesmo que estava fazendo uma das melhores faculdades do nosso país, não houve psicólogos, não houve médicos que perguntassem por que aquele jovem tirava 0 frequentemente. Ele estudava tanto que ensinava os seus colegas, mas cada prova era um terror, a tal ponto que ele reprovou 1 ano, 2 anos, 3 anos, vários anos e foi jubilado da escola. E quando ele esteve no meu consultório e apresentou essa história, eu percebi que ele desenvolveu a síndrome predador-presa. Ou seja, detonava o gatilho, abria a janela killer, a âncora fechava o circuito e o alto fluxo preparava ele para lutar ou fugir. Mas lutar ou fugir do quê? Não havia uma serpente? Não havia um carro atropelando ele em situação de risco? Não havia uma fera querendo devorá-lo? Há muito mais feras no cérebro humano do que nas savanas africanas. Há muito mais animais peçonhentos, metaforicamente, na mente humana do que na selva amazônica. Há muito mais acidentes no córtex cerebral do que imagina a nossa vã psicologia. Claro, a psicologia é importante, eu treino psicólogos, ela é vital, a psiquiatria é fundamental, demos saltos sem precedentes, a psicopedagogia também, só que infelizmente nós não temos estudado essa última fronteira da ciência, os fenômenos que lê a memória sem autorização do eu. Então vocês têm de estar claro, o gatilho da memória ele é importante, ele está sendo disparado nesse exato momento onde eu estou dando um treinamento de gestão da emoção. E os meus leitores no Brasil e em vários países que estão me vendo simultaneamente estão aprendendo essas ferramentas. É a academia de gestão da emoção dando a oportunidade para que as pessoas possam desenvolver um eu que não seja fraco, frágil, inseguro, um eu que seja líder de si mesmo. Se nós não aprendermos a sermos CEO, um executivo da nossa mente, essa empresa chamada mente humana será um caos. Nós destruiremos os recursos naturais que mantêm a qualidade de vida, a saúde emocional, a leveza, a criatividade e assim por diante. Então, por favor, vocês têm de saber que há mecanismos primitivos que podem te sequestrar e reproduzir situação de altíssimo risco. Este paciente, eu o ajudei
a ser autor da sua própria história. Toda vez que tivesse um pensamento perturbador, ou toda vez que estivesse diante de uma prova, até uma prova oral, o eu dele tinha que sair da condição de espectador passivo, entrar na plateia e assumir o papel de diretor do próprio script, de ator principal, de gerente da sua mente. Então ele impugnava o seu medo, ele discordava do seu medo, ele confrontava com a sua insegurança. Então ele duvidava, criticava e determinava ser protagonista da sua própria história. E ele deslocava a âncora da janela killer para janelas light. E o sol começou a brilhar. Esse jovem que foi taxado como irresponsável, como deficiente mental, como uma pessoa indisciplinada, na verdade era um gênio não compreendido. Sabe quantos gênios são alijados pelo sistema educacional por não conhecermos a última fronteira da ciência? Centenas de milhares. Sabe quantos filhos de vocês também estão asfixiados por esse sistema cartesiano que só se preocupa com o resultado das provas, mas não leva em consideração o ser humano como construtor de conhecimento, como pensador, inúmeras pessoas. E até hoje, milhões e milhões de pessoas com alto potencial para ser uma mente brilhante, um profissional que faz a diferença, um pai ou uma mãe rico, um educador que forma pensadores. Até hoje essas pessoas vivem asfixiadas, elas têm medo de andar por ares nunca antes respirados. Por isso eu gostaria que vocês recitassem essa tese, para que o teu eu deixe de ser tímido no único lugar que ele deveria ter autoridade para ser senhor da própria história, dentro de si mesmo. Recite essa tese: quem vence sem riscos, triunfa sem glórias. Eu não conheço a sua história, eu não pesquisei a sua personalidade, eu não sei das suas deficiências, das suas falsas crenças, mas eu conheço muitas pessoas, atendi milhares de pessoas e nunca encontrei alguém que conseguiu libertar todo o seu potencial criativo. Muitas vezes as pessoas apenas exercitam 10 ou 20 ou 30% do seu potencial criativo no máximo. O senso comum diz: o ser humano usa só 10 ou 20% da sua memória. Isso é um erro crasso. Ele usa excessivamente a sua memória, inclusive para pensar bobagens, para sofrer por antecipação, para ruminar o passado, para se punir, autopunir, para ser impulsivo, para desenvolver crises de ansiedade. Na verdade, o que nós não usamos são as habilidades do eu para nós nos reinventarmos, pensarmos antes de reagir, para nos colocarmos no lugar dos outros, para entendermos que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Vocês podem e devem ir muito mais longe na sua profissão do que vocês jamais imaginaram, se não forem tímidos, conformistas, se aprenderem a sair da plateia, usando a metáfora do teatro, entrar no palco da sua mente e dizer: eu serei o ator ou a atriz principal. Eu quero libertar meu imaginário para cumprimentar os meus colegas de maneira diferente, para abraçar mais, para propor ideias, para desenvolver conhecimento que influencia e impacta as pessoas ao redor. Vocês impactam os seus filhos, impactam sua parceira ou parceira, ou quando você chega, nada acontece. Seus filhos querem ir para o quarto, porque vocês são entediantes. A sua esposa ou parceiro não aguenta mais que você repita as mesmas palavras, as mesmas reclamações. Vocês influenciam seus colegas de trabalho, ou quando você chega, você é mais uma pessoa, independente se tem um cargo de chefia, de executivo ou não. A maioria das pessoas são comuns demais, são entediantes demais, vivem sequestradas em pequenas áreas da memória. Elas têm uma cidade incrível, tem milhões de dados que poderiam ser utilizados para construir pensamentos ousados, brilhantes, para arrebatar, provocar, encantar quem está ao seu redor. Mas infelizmente elas não têm gestão da emoção. O eu delas é um eu aprisionado, mind is prisoners. Por isso que nós estamos conversando com alguns produtores para fazer um seriado internacional chamado Prisioneiros da Mente, ou Mind is Prisoners. Que tal?
Quem de vez em quando aqui sente que se aprisiona em sua própria mente? Levante as mãos. Mas você está aqui para aprender ferramentas para se superar. Eu vou dar um exemplo aqui de como é fácil nós sermos escravizados no único lugar que deveríamos ser livres. Imagine numa sala de casa, uma família moderna, um pai vendo um filme de Hollywood que tem um bandido que ninguém sabe por quê e nem por onde deve ser preso ou morto. E uma mãe vendo uma revista de modas. Quanto mais ela vê a revista de modas, mais ela tem um ataque de raiva. Porque as modelos não estão igual ao seu corpo. Mas as mulheres são perseverantes e se fixam nas mulheres, nas modelos mais magérrimas. E uma criança de 4 anos de idade brincando. Medo não faz parte do dicionário da sua vida. Aliás, o medo não é genético na mente humana, a não ser talvez a acrofobia, o medo de altura, que nós temos uma certa desconfiança. Mas a tecnofobia, medo de novas técnicas, a fobia interpessoal, que é a preocupação excessiva com o que os outros pensam e falam de nós, a glossofobia, que é o medo de falar em público, a claustrofobia, que é o medo de lugar fechado, são aprendidos principalmente com os mais notáveis professores, os professores do estresse, os pais. Bom, uma criança de 4 anos de idade brincando, de repente aparece um extraterrestre nesta casa, uma barata. Quem vê primeiro? A mãe. Preconceito. Dizem que as mulheres representam o sexo frágil, mas na verdade eu, como psiquiatra, pesquisador, como construtor dessa teoria que estuda o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e a formação do eu como autor da própria história, estou convicto que as mulheres são mais inteligentes, altruístas e solidárias que os homens. Parabéns. Queridas mulheres, sem vocês nossos céus não teriam estrelas e nossas manhãs não teriam orvalhos. Mas inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte, por favor, mas falando sério, nunca vocês foram tão bombardeadas para consumir, foram tão estimuladas para não entender que beleza está nos olhos de quem vê. Vocês são belas, são lindas, são maravilhosas, do jeito que são. E se vocês quiserem algum procedimento estético, nunca se esqueçam. Não é para vocês serem belas, é porque para serem mais belas, porque belas vocês já são. Gestão da emoção. Gestão da emoção declara solenemente que o nosso eu tem de saber que somos seres únicos no teatro da existência. Ninguém é maior ou menor do que nós. Então imagine que na sala de casa, essa mulher, vamos colocá-la como tendo fobia social. E em destaque, fobia simples, a fobia de insetos. Bom, por que as mulheres adoecem mais que os homens de acordo com estatísticas na psiquiatria? Eu tenho uma tese, como pensador da área. Porque as mulheres, elas se doam mais, amam mais, se entregam mais, e todo soldado no fronte da batalha é mais facilmente alvejado. Então, vocês acabam desenvolvendo mais crises depressivas, ansiosas, inclusive transtornos alimentares. Por isso estão aqui para aprender ferramentas de gestão da emoção, para terem qualidade de vida numa sociedade altamente estressante. Muito bem. Essa mulher viu a barata. No exato momento que ela vê a barata, detona o gatilho da memória, abre uma janela, killer. O volume de tensão é tão grande que ela dá um grito estridente, que quase mata de infarto o marido. E o marido fica 1 minuto em transe. Não sabe se está ocorrendo um ataque terrorista, um terremoto. Depois de 1 minuto, a temperatura da emoção abaixou. E ele vê a sua esposa em cima do estofado, dando-lhe uma ordem: mata aquela bandida! Mas só tinha um bandido aonde? No filme. E aquele homem há muito tempo não acerta o alvo de nada.
mas pega o seu sapato e, com a maior fé do mundo, como se estivesse numa savana africana, diante de um predador, fechou o circuito da memória dele, ele atira o sapato e a barata se desvia. Pega o outro sapato, atira e se desvia. Pega a sandália da esposa e a mesma coisa. Claro, a barata tem mais qualidade de vida que ele. Faz exercício todos os dias, enquanto ele reclama da vida, do trabalho, do país, dos Estados Unidos, do Brasil, está sempre reclamando. Bom, aí a esposa lhe dá o golpe fatal. Ele já detonou o gatilho, abriu a janela killer, a âncora se instalou, fechou o circuito, ele não está mais raciocinando. E a esposa ainda lhe faz o favor de dizer: você não resolve nada nessa casa. Quem já fez isso? De alguma forma, levante as mãos. Olha, tem gente que fez tanto que nem tem coragem de levantar as mãos direito. Ah, aquele homem, quando desafiado, matar aquela bandida numa questão de vida ou morte. Vocês já viram um homem correndo atrás de uma barata? Que coisa ridícula. Pode ser um médico, pode ser um advogado, um executivo, ele não raciocina. E remove estofado, e remove o tapete, até a criança da sala. Depois de 10 minutos de caçada infernal, depois de 10 minutos de antigestão da emoção, a barata morreu. Morreu de estresse. Infartou. Hoje nós estamos preocupados que o estresse pode provocar de infarto a câncer. Há 30 anos, uma em 20 pessoas desenvolviam um tumor cancerígeno. E nós esperávamos, no século XXI, controlarmos o tabagismo, o alcoolismo, os pesticidas, a poluição ambiental, a nutrição inadequada. Sobrariam os fatores endógenos, genéticos, e as estatísticas seriam mais generosas. 1 para 50, 1 para 100. Mas pasmem, nós estamos em 1 para 4, em 1 para 5. Eu tenho falado com um oncologista do mais alto nível, que tem pedido a minha orientação e que atua na área de prevenção. Uma mente hiperacelerada e tensa também pode estar na base da descompensação de algumas células que se multiplicam sem nenhum controle. Se vocês querem ter dias felizes, vocês têm que aprender gestão da emoção, gerenciar o seu estresse. É muito importante. E é por isso, reitero, que a Academia de Gestão da Emoção está patrocinando ferramentas para as pessoas em todos os lugares, em todos os povos, não apenas no Brasil, mas nesses mais de 70 países em que eu sou publicado, para que as pessoas possam se apropriar dessas técnicas para minimamente ter saúde emocional numa sociedade altamente doente, estressante, exclusiva e dramaticamente digital, que nos leva a conectar-se com milhares, mas raramente profundamente com alguém e raramente profundamente consigo, vivendo essa tese: se a sociedade me abandona, a solidão é suportável, mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. E vários profissionais aqui dos Estados Unidos têm pedido para que esse conhecimento que desenvolvi ao longo de mais de 30 anos possa fazer parte da juventude e dos líderes, para que eles possam ter mais condições também de serem líderes de si mesmo. Porque ninguém pode ser um grande líder de fora se não aprender a ser um líder da sua própria mente. Nós precisamos conhecer essa última fronteira da ciência. Bom, queridos amigos, a barata morreu. A mulher saiu das fronteiras da janela killer para janelas light e saudáveis. Ela olha para o seu marido, se aproxima dele, ele meio sem jeito, não sabe o que está acontecendo, e ela lhe diz: querido, você é meu herói. Ele estufa o peito, extasiado, e lhe diz: meu bem. Faz muito tempo que ele não fala meu bem. Meu bem, você pode contar comigo que eu sempre te protegerei. Ele dá um beijo hollywoodiano. E moral da história: foram felizes para sempre, até que outra barata aparecesse no ambiente.
ou trabalhado de qualquer tipo, um tom de voz, uma crise financeira, uma dificuldade, um problema no trabalho, uma palavra mal colocada. Quantos estímulos estressantes estimulam o ser humano a detonar o gatilho, a abrir uma janela killer, a âncora da memória fecha o circuito, o alto fluxo lê e relê, e o pai, a mãe, o filho, o executivo, o profissional, ele acaba se tornando predador das pessoas mais caras. Cuidado, cuidado. Você é um homo sapiens, mas você também pode se tornar um homo pius. Você pode se tornar um ser humano instintivo, reagir sem pensar. Nesse exato momento em que eu estou dando essa conferência de gestão da emoção, milhares de violências estão sendo produzidas com as crianças, que são os filhos da humanidade, contra as mulheres, assédio sexual, contra colegas de trabalho, milhares de violências que discriminam, que excluem o ser humano. Ele, sem perceber, ele desenvolve tantos cárceres mentais que acabam aprisionando quem está ao seu redor nas suas próprias mazelas. Por isso, estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que moram, às vezes, em belos apartamentos e casas confortáveis, mas mendigam o pão da alegria, porque nunca souberam proteger a sua própria emoção. Perder o sentido de vida, a leveza, a suavidade, são abarcados com um vazio existencial enorme e também abarcados com pensamentos perturbadores que retiram o oxigênio do seu prazer de viver. Você tem de saber que não apenas estamos na era dos mendigos emocionais, na era da síndrome predador-presa. Além da síndrome predador-presa e além desta era dos mendigos emocionais, eu descobri um outro fenômeno que tem me incomodado demais e me feito preocupar com a humanidade. Estamos na era da ansiedade. Como nós temos um biógrafo que vocês aprenderam que está no metabolismo cerebral e que registra tudo, imagine que um jornal, The New York Times, ou Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, El País, na Espanha, não importa, uma edição de um jornal frequentemente tem mais informações do que um ser humano adquiria durante toda a sua vida, 50 ou 60 anos, já que a vida média era mais baixa dos séculos passados. E o fenômeno RAM, o biógrafo, vai registrando hoje numa velocidade espantosa. Uma criança de 7 anos de idade tem mais informações na atualidade, pasmem, do que o imperador romano, que tinha a responsabilidade de dominar um dos maiores impérios da Terra. Uma criança de 9 ou 10 anos de idade tem mais informações, provavelmente, que os grandes pensadores da Grécia Antiga. Xenófanes, Parmênides, Sócrates, Platão, Aristóteles. Não é suportável. E agora vocês sabem que não apenas o eu produz pensamentos, mas há fenômenos inconscientes que não foram estudados por Freud, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Kant, não foram estudados pelos filósofos, pelos pensadores da psicologia e psiquiatria, mas eles fazem parte da nossa historicidade. Quando há um excesso de informação, os 4 copilotos, eles começam a ler a memória numa velocidade nunca antes vista. O gatilho dispara abrindo tantas janelas, nem sempre traumáticas, mas abre tantas janelas simultaneamente, e a âncora não consegue se fixar. Veja bem, se a âncora se fixa numa janela killer que tem claustrofobia, a pessoa, quando está no elevador, pode ter uma crise de ansiedade por achar que o elevador vai parar, faltar o oxigênio, ela vai morrer. Então a claustrofobia fechou totalmente o circuito da memória. Então fechar através da âncora é um perigo, gera essa crise emocional. Mas se a âncora estiver aberta demais, também é outro problema. Se ela não se fixar em determinadas áreas, nós vamos ter aquelas pessoas que pensam muito, sonham muito e não realizam quase nada. Conhece pessoas assim? O problema está na âncora da memória. Não é que elas não têm capacidade, não é que elas não tenham habilidades intelectuais, é que elas não têm disciplina, garra, perseverança. E toda pessoa produtiva, ela tem 3 fases. A fase da euforia, a fase do tédio, do deserto, depois a fase da consolidação. Mas essas pessoas que não têm uma âncora fixa,
quando começa um trabalho, quando começa um namoro, quando começa um relacionamento, quando vai executar uns sonhos, são as pessoas mais motivadas do mundo. Mas depois, quando entra na fase de desertificação, de angústia, a fase do tédio, elas recuam, elas não continuam. Por isso que não materializam os seus sonhos. Pessoas encantadoras que nunca compreenderam o funcionamento da sua mente, que nunca foram treinadas por psicólogos, por coaches, por psiquiatras para serem líderes de si mesmo quando elas não estão motivadas, animadas, mesmo quando não estão no território da alegria. Você é muito mais produtivo, não quando você está no estado de euforia, quando o mundo te aplaude. Você é muito mais produtivo quando você passa pelos desertos da vida e os supera com dignidade. É lá que você lança suas raízes, é nas lágrimas que você nunca teve coragem de expressá-las no teatro do rosto, é que você constrói as janelas lights que financiam a resiliência, a capacidade de suportabilidade. Portanto, se você tiver medo da dor, provavelmente essa dor não vai se transformar em janela estrutural, light e saudável, mas em janela killer e encarcerante, um presídio no córtex cerebral. Na próxima vez que enfrentar qualquer crise, você dentro de si, lembre-se do que eu disse: o meu eu pode e deve transformar o caos em oportunidade criativa, perdas em ganhos, crises numa experiência solene, para que eu possa me reconstruir e me conhecer, me abraçar, apostar mais em mim. Queridos amigos, nessa história que eu lhes disse, onde eu contei sobre uma mãe em estado de ansiedade, um pai não conseguindo trabalhar minimamente o estresse daquele agente estranho na sala de casa, a criança foi a maior vítima, porque essa criança registrou o escândalo da mãe, registrou a angústia e o desespero do pai, e aquela barata agora nunca mais vai ter 2 ou 3 centímetros, ela será um dinossauro. Por isso que é mais fácil traumatizar as pessoas que nós amamos do que imaginamos. Mesmo pais bem intencionados, executivos, generosos e afetivos, podem, num foco de tensão, ter atitudes que asfixiam as pessoas mais caras que estão ao seu redor. Professores de sala de aula que não conhecem os bastidores da mente humana, que fizeram o curso de graduação, mestrado e doutorado, mas não entenderam como que o eu funciona e como que as janelas da memória podem fechar o circuito da mente humana, pode, ao corrigir um aluno, gerar uma janela killer duplo P. Você não vai virar nada na vida se tiver esse comportamento. Pais, num momento de estresse, podem dizer: você só me decepciona. Ou marido e esposa pode falar um para o outro: eu não sei porque eu estou com você até hoje. Simples palavras carregadas com alto volume emocional podem produzir janelas estruturais traumáticas, killer duplo P. Poder de ser inesquecível e poder de ser lida e relida. Cuidado, as palavras não voltam. Queridos amigos, entendam a dinâmica da mente humana e entendam que o excesso de informação tem produzido um aceleramento dos 4 copilotos, e eles provocam uma quantidade de janelas killer sem precedente na história. A síndrome do pensamento acelerado, junto com a síndrome do predador presa, é responsável por essa humanidade na era digital desenvolver uma agenda completamente estressante, angustiada, depressiva, ansiosa. E é por isso que nós desenvolvemos a primeira academia de gestão da emoção online do mundo. Com muita humildade, sem nenhuma ostentação, eu me considero um eterno aprendiz e tenho convicção plena que uma pessoa feliz, de forma sustentável e inteligente, ele só pode perpetuar a sua felicidade se dá o melhor de si para fazer os outros felizes. O egocentrismo, o
O individualismo e o egoísmo são bombas que implodem a saúde emocional. Se vocês encontrarem uma pessoa egoísta, egocêntrica e individualista, saiba que esta pessoa, ela depõe contra a sua saúde emocional. Ele ou ela é o seu maior algoz, o seu maior carrasco. Mesmo que seja bilionários, lembre-se, eu disse que há muitos miseráveis morando em palácios. E eu tenho falado para pessoas que ajudam, que são celebridades internacionais, ou pessoas entre as mais ricas do país. Cuidado, você pode ser um mendigo emocional. Se você não souber desarmar as janelas traumáticas, se você não souber proteger a sua mente, se você não impugnar cada pensamento perturbador, criticar cada ideia angustiante, determinar estrategicamente ser feliz, se reinventar e se superar, você pode morar numa casa de ouro, num apartamento de ouro, você vai mendigar o pão da alegria. E há muitas pessoas, há milhões de pessoas aplaudidas, milhares que estão debaixo dos holofotes da mídia e que precisam de muitos eventos para sentir parcas porções de prazer. A Academia de Gestão da Emoção, ela vem agora dar ferramentas para todos os povos e cultura. E nós a fizemos online para disponibilizar não apenas na língua portuguesa, mas também na língua chinesa, porque há pessoas nos solicitando que esses cursos vá para a China. Eu já sou publicado na China e eu já te recebi eu recebi da Academia Chinesa de Literatura o meu livro Vendedor de Sonhos como livro do ano. Também sou publicado na Rússia, publicado em vários países do leste europeu, não apenas da Europa Ocidental, Japão, Coreia. Mas não adianta só os livros, é necessário, ou se faz necessário, ferramentas mais práticas para que as pessoas possam, no seu dia a dia, vivenciá-las, para que elas possam colocar em prática as técnicas nos focos de tensão para que elas reeditem as janelas Killer. Essa é a razão de ser da Academia de Gestão Online. E gestão da emoção é diferente da inteligência emocional. Inteligência emocional é bela, mas é difusa, é como uma montanha. A gestão da emoção é você implodir essa montanha, pegar os blocos de pedra e desenvolver as mais importantes habilidades para o eu ser protagonista da sua própria história. Habilidades como pensar antes de reagir, resiliência, trabalhar perdas e frustrações, se reinventar, habilidade para você se colocar no lugar do outro, habilidade para você apostar em você, nunca desistir dos seus sonhos e para apostar nas pessoas, habilidade para que você possa dar um choque de lucidez nos pensamentos perturbadores e emoções tensas, habilidade para que você dirija o seu script. E a Academia de Gestão da Emoção, ela tem uma função social muito importante. Vários projetos tocam as raízes da minha alma. Por exemplo, nós queremos fazer um projeto mundial de prevenção de suicídios. Mas como desenvolver técnicas para os jovens e adultos não desistirem da sua vida no foco de tensão? Eles têm de saber, em primeiro lugar, que quando uma pessoa pensa em morrer, ela tem sede e fome de viver. Sabiam disso? Só que elas não têm consciência, porque Por que elas têm sede e fome de viver? Porque elas querem matar a dor, a angústia, o autoabandono e não a vida. E nós queremos ensinar as pessoas a desenvolver ferramentas para usar a sua energia mental, os seus pensamentos perturbadores, para construir ideias brilhantes, para que jamais desistam do mundo, mesmo quando as pessoas os excluem, mesmo quando o mundo desaba sobre eles. Jamais desista da vida, jamais desista da sua própria história. A Academia de Gestão da Emoção também quer prevenir o bullying, não apenas no Brasil, mas também ajudar a prevenir nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países, mas prevenir de um modo diferente do que se tem falado até hoje. Não apenas na perspectiva de diminuir o agressor, mas de proteger o agredido, que ninguém fala, levando-o a entender que a nossa paz vale ouro, o resto é irrelevante. Se os jovens no mundo todo soubessem que a paz deles, a saúde emocional, é algo de um valor tremendo, eles não a venderiam por um preço vil, mesmo quando sofresse bullying. Eu sofri bullying na infância. Eu, quando tinha 7, 8 anos de idade, alguns jovens me machucavam, me desprezavam.
E ao longo da minha formação como psiquiatra e como pesquisador, estou muito claro: você não consegue eliminar todos os agressores, assim como você não consegue eliminar todas as bactérias e vírus, mas você pode dar antibiótico e, em destaque, você pode produzir vacinas. Quem já sofreu bullying aqui de alguma forma? Levante as mãos. Grande parte. Então nós temos que proteger as crianças e adolescentes a não comprar aquilo que não lhe pertence. Qualquer rejeição, crítica, ofensa, a minha paz vale ouro. Trabalhar histórias, metáforas que os estimulam a serem autores da sua própria história. Nós estamos adotando orfanatos, vários orfanatos, para dar programas de gestão da emoção, e queremos fazer um programa Adote o Seu País, levando milhões de pessoas a valorizarem as crianças e adolescentes que estão nos orfanatos ou nas casas de acolhimento, para perceber que adotar uma criança, um adolescente, e os adolescentes frequentemente são preteridos, infelizmente, para notar, para entender que adotar uma criança, um adolescente, é você ganhar na loteria emocional, é você dar o melhor de si para aqueles que foram abandonados pelos seus pais. Quero usar muitos amigos como o Kaká, como o Vitor Belfort, várias celebridades ao redor do mundo, também para fazer parte desse processo. E nós queremos dar ferramentas para os pais de ouro, para que eles possam ser um colecionador de elogios, para que possam lidar nos focos de tensão com essas crianças que adotam, para entender que biologicamente eles adotaram, mas psicologicamente são filhos do seu coração, e devem ser plantadores de janelas light e não janelas killer. Bem-vindos à Academia de Gestão da Emoção. Essa academia, então, tem projetos mundiais, sociais. Agora, ela também tem treinamentos para formar líderes, para desenvolver saúde emocional, para os profissionais de todas as áreas, para os pais que querem melhorar seu desempenho. Ela tem cursos, e agora estamos lançando o primeiro curso de gestão da emoção do mundo. A primeira turma vai se encerrar hoje à meia-noite. Eu vou até pedir para os meus amigos no Brasil estenderem até 1 ou 2 horas da madrugada, para aqueles que quiserem se inscrever nesse curso de gestão da emoção, possam fazê-lo, porque em tese no Brasil meia-noite se encerraria este curso, e muitas pessoas já se inscreveram, mas para dar oportunidade para aqueles que ainda não se inscreveram. E é democratizado, porque um curso presencial seria muito caro. E com muita humildade demora 4 a 5 anos para que eu aceite um convite de uma conferência. Mas agora, através dos cursos online, eu posso dar o melhor de mim, ferramentas, num preço extremamente acessível, para que profissionais de vários povos e culturas tenham mais possibilidades de ser atores principais, diretores do seu próprio script. O que vocês acham? Está aberto um chat, então, e quem quiser pode acessar esse chat. Quem que se interessar pode acessá-lo, e para que você possa conhecer os vários elementos desse curso. E aqueles que não puderem fazer de alguma forma, não se preocupe. Você vai participar de uma série de programas sociais. Você vai participar dessa fábrica de sonhos também, com projetos sociais para ajudar crianças, adolescentes e famílias do mundo todo. Bem-vindos a uma academia que considera cada ser humano não mais um número de cartão de crédito ou um número de passaporte ou de identidade, mas uma estrela viva no teatro da existência. Eu quero ver se você é uma estrela viva no teatro da existência para você mesmo. Quem acorda cansado aqui, levante as mãos. Você é uma estrela cadente. Dores de cabeça ou dores musculares? Levante bem as mãos. Aqui nos Estados Unidos, esperava encontrar pessoas resilientes, com uma mente plena de saúde. Quase todos com dores de cabeça e dores musculares.
no Brasil também, em palestra na Romênia para meus leitores, para médicos, psicólogos, educadores. Inclusive na Romênia, fiquei muito feliz, havia uma professora fazendo teatro do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes nas escolas. Eu fiz uma brincadeira. Na Romênia nós temos, na Transilvânia, a lenda do Drácula. Não há vampiros fora de nós, mas há vampiros dentro de nós. Há vampiros dentro de nós. Ou seja, quando nós desenvolvemos fenômenos que sugam a nossa alegria, que sangram o nosso prazer de viver, são vampiros. Quer ver um vampiro? Quem é aqui que tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levanta minhas mãos. E vou tomar um pouco de água. Vocês me assustaram. Não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês são aceleradas demais. E o problema é que toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Tem mulheres que toda semana dão um grito: você é lento demais para o seu parceiro. Tem mães que às vezes veem seu filho comendo devagar, falando devagar, tem um ataque de ansiedade. Meu filho é um autista. Mãe, o teu filho é normal, você é que é acelerada. Cada ser humano é um veículo cognitivo, tem seu ritmo. Não quero que as pessoas sejam a sua imagem e semelhança. Você não é Deus. Fica muito mais barato vocês conviverem com as pessoas lentas do que tendo a necessidade neurótica de mudá-los. Quem é que já tentou mudar alguma pessoa teimosa aqui? Levante as mãos. Lá em casa, no Brasil, em outros países, quem já tentou mudar uma pessoa teimosa? Levante no seu estofado, levante as mãos. Bom, recitem essa tese, todos vocês aqui que estão em Massachusetts, na região de Boston, e também vocês em casa. Recitem de novo essa tese: ninguém muda ninguém. Eu tenho o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Por isso nós estamos preconizando que as pessoas relaxem mais, brinquem mais, entendam que a vida é uma brincadeira no tempo. Se nós não vivemos com dignidade, leveza, suavidade, nós vamos estressar os outros, nos estressar e vamos, pior ainda, asfixiar o nosso tempo. Nós vamos encolher o tempo pode ser encolhido. Vocês não percebem que o ano passado terminou? Nós já estamos caminhando para o fim de janeiro. A tarefa e a responsabilidade de vocês é aprender a dilatar o tempo, abraçar mais, se possível abraçar as árvores, conversar com as flores, pelo menos metaforicamente. E vocês têm de aprender a desenvolver algumas ferramentas básicas. Eu vou falar de uma ferramenta muito importante: ser agradável. Quem é uma pessoa agradável aqui? Levante as mãos. Parabéns, de baixa autoestima você não vai morrer. Em todos os lugares que eu dou conferência, uns 10 ou 20% tem coragem de levantar as mãos. Agora vamos ver se você é agradável do ponto de vista do treinamento dos treinamentos. Qual é? Gestão. De novo, gestão das emoções. Então vamos lá se você passa no teste. Uma pessoa agradável não eleva o tom de voz quando alguém o contraria. Tem alguém agradável aqui? Uma pessoa agradável não dá cartão de crédito ilimitado para a própria emoção. Vocês teriam coragem de comprar no supermercado um alimento cheirando mal? Não? Com prazo de idade vencido? Mas por que um olhar atravessado estraga o dia? Uma crítica a semana, uma traição uma vida. Porque a nossa emoção tem um cartão de crédito ilimitado. Metaforicamente, nós somos consumidores emocionais irresponsáveis.
Podendo repetir? Somos consumidores emocionais irresponsáveis. Quem faz seguro de carro aqui, levante as mãos. Todo mundo, ainda mais nos Estados Unidos. Quem tem seguro emocional, levante as mãos. Cadê as pessoas agradáveis? Você tem de ter seguro emocional. Por isso, o princípio básico de gestão da emoção, e quem fizer o curso de gestão da emoção, chamado 4 semanas para mudar a sua história. 4 semanas de gestão da emoção para mudar a sua história. O princípio básico é você não comprar aquilo que não te pertence. Alguém falou, eu preciso disso. Alguém te criticou, te rejeitou, te ofendeu, o problema é do outro. Tua paz vale ouro, o resto é irrelevante, às vezes lixo. Mas nós compramos de maneira ingênua, porque a educação mundial está doente. A educação no ensino fundamental, ou aqui nos Estados Unidos, elementary school, ou no ensino médio no Brasil, ou aqui nos Estados Unidos, o high school, nas faculdades, ou no college aqui, não treina o ser humano a ter um eu responsável para preservar os recursos naturais do planeta emoção. Infelizmente, somos uma espécie que está adoecendo coletivamente, e na era digital tudo isso foi turbinado, seja pela síndrome predador-presa, pela síndrome do pensamento acelerado, que está sendo confundida inclusive no mundo todo com a hiperatividade. 1 a 2% das crianças são hiperativas, têm um metabolismo geneticamente que financia uma agitação, uma dificuldade de colocar no lugar do outro, uma dificuldade de elaborar experiências, uma desconcentração. Mas por que a síndrome do pensamento acelerado está tendo uma incidência 80 vezes mais? Por causa do excesso de informação, o excesso de uso de smartphone, o excesso de estímulo na atualidade, biografado pelo fenômeno RAM, e médicos no mundo todo prescrevendo drogas da obediência desnecessariamente. Erros de diagnósticos atrozes. Por isso nós estamos pedindo para os pais, por favor, pais, deem alguns presentes, não demais, mas deem em destaque aquilo que o dinheiro não pode comprar. Fale das suas lágrimas para que os seus filhos aprendam a chorar as deles, porque cedo ou tarde eles a chorarão. Fale, professores, educadores, executivos, falem dos seus fracassos, para que as pessoas que estão ao seu redor entendam que ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas derrotas para alcançá-lo. Quem tem sucesso em transferir aquilo que o dinheiro não pode comprar, o capital das experiências, terá sucesso na formação de mentes brilhantes e saudáveis. Bom, além disso, uma pessoa agradável é uma pessoa que não repete 2 vezes a mesma coisa quando vai corrigir alguém. Quem repete aqui, levante as mãos. Mentira. Todos nós aqui repetimos, pelo menos para uma pessoa que nós consideramos mais tensa, teimosa e ansiosa. Ninguém muda ninguém, temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Você pode achar que você é elegante, mas se eu perguntar para as pessoas que estão ao seu redor se você é serena, lúcida, quando elas erram, falham, se você encanta, influencia, muito provavelmente vai falar, bom, minha mãe, meu pai, quando ele abre a boca, eu sei tudo que vem pela frente. Recitem comigo essa tese. Quem repete 2 vezes a mesma coisa é um pouco chato. 3 vezes, medianamente chato. 4 vezes ou mais é insuportável. O marido abre a boca, ou a namorada abre a boca, ela sabe tudo que vem pela frente, detona o gatilho, abre uma janela aqui, ela não quer ouvir mais.
Porque ele não vira o disco. E nós estamos na era dos ciúmes. Nada é tão repetitivo e entediante como os ciúmes. Recitem comigo. Ciúmes é saudade de mim. Essa é uma nova tese que nós estamos propagando no mundo todo de gestão da emoção. Por que ciúmes é saudade de mim? Porque eu exijo do outro ou da outra uma atenção que eu não dou para mim. E se ele quiser me abandonar? Olhe nos olhos dele, com um eu lúcido, como gestora da sua emoção, e fala: quem vai perder vai ser você, porque eu sou linda, maravilhosa e encantadora. E você faz um grande negócio de viver comigo. Você, os homens e mulheres, deveriam ter uma autoestima sólida. Um dos fenômenos de disrupção, de autodestruição dos relacionamentos, é porque um reclama do outro, um tem ciúme do outro, um aponta a falha do outro. Estão aptos para conviver com máquinas, não para formar mentes brilhantes, inteligentes e apaixonadas um pelo outro. Portanto, de agora em diante, eu vou te pedir, antes de você namorar alguém, você tem a responsabilidade de namorar a sua vida. Por isso eu quero que você dê um abraço em si e fique abraçado. Fique abraçado. Como é que você chama? E atrás de você? Marcos. Bom, tem muitas pessoas que nunca se abraçaram durante toda a vida. Quem é que cobra? Não abrace agora não. Relaxa. Quem é que cobra demais os outros? Levante as mãos. Levante as mãos. Quem é que cobra demais de si? Levante as mãos. Toda pessoa que cobra demais de si está apta para trabalhar num banco, mas não para ter uma bela história de amor relaxada, tranquila e serena. Não se abraça. Não adianta falar que você se cuida carinhosamente e namora a sua vida. Cuida da sua saúde emocional e namora de maneira inteligente a vida. Se você cobra demais de si, você não está tendo gestão da emoção. Então agora abrace você e fique abraçado. E recite essas teses. Eu me estresso, me causo muitos problemas, mas eu prometo que de hoje em diante vou trabalhar as ferramentas de gestão da emoção para ser profundamente apaixonado pela minha vida. Porque antes de namorar alguém, eu preciso aprender a apostar em mim, a dar tantas chances quantas necessárias. Eu preciso aprender a me namorar. Muito obrigado por vocês me ouvirem.